Olá, povo! Tô devendo esse vídeo para um monte de gente sobre o meu diagnóstico de autismo e tô só enrolando para fazer, enrolando e vou fazer agora. Que acaba que todo dia um chama, aí eu conto para um, conto para outro, agora eu vou. Aí eu tinha prometido fazer para outras pessoas o vídeo, vou fazer agora. Desculpa a demora. Eu fui agora diagnosticada com autismo leve, nível 1, o antigo Asperger. E como que foi isso? Vocês sabem que eu sou hipnoterapeuta. Eu recebi uma demanda de uma mãe de um rapaz autista e fui ver como eu poderia ajudá-lo. Se haveria alguma forma de abordagem diferente para autista. Só que aí eu comecei a ler e comecei a me ver nas características dos artigos onde eu fui procurar entender o autismo para depois estudar abordagens. E aí eu comecei a ver que aquelas características eram minhas. Vou falar delas mais adiante. Aí embaralhou muito a minha cabeça e eu fiquei naquela, tenho certeza que eu sou. Tenho certeza que eu sou, mas e daí? Tô bem resolvida, sou funcional, sou independente, sou autônoma, então, né? Que diferença faz? Mas fica aquela coisinha, faz diferença, não faz? Como é o autista na velhice? Será que eu vou apresentar sintomas mais severos com a velhice? Será que eu não vou? Busco confirmação, não busco? E enquanto eu tava nesse dilema, eu comecei a ver que algumas pessoas no TikTok, autistas adultos, estavam gravando vídeo e um vídeo especificamente chamou minha atenção. Da mulher falando que o autista não vê congruência em se dar bom dia, boa tarde, boa noite para os outros. Eu falei, nossa, essa sou eu. Falei, quer saber? Vou buscar o diagnóstico. Até porque, como eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei como que vai ser isso na velhice, não sabia, hoje eu sei. E hoje eu tenho dinheiro para fazer um laudo, não é barato. E eu não sei se amanhã, se eu precisar confirmar esse diagnóstico no futuro, se eu vou ter dinheiro para fazer esse laudo. Não é barato porque são várias consultas com um neuropsicólogo, porque você faz alguns testes e fala da sua história clínica. Então, até se a gente for considerar a quantidade de consultas, de atendimentos que a gente faz, é até barato, considerando o valor por consulta. Só que a pessoa cobra como para um diagnóstico, você tá pedindo um laudo, a pessoa cobra um pacote fechado. E aí, à medida que eu fui fazendo... Não, minto. Antes disso, eu entrei num site e fiz um teste online e deu uma pontuação muito alta. Eu sei que teste online nem sempre é confiável, mas é uma base. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso disso, não sei o dia de amanhã, não sei o que pode acontecer comigo e tal. Aí, depois de tudo, a neuropsicóloga até me orientou que eu não corro o risco de ter as comorbidades, no caso de depressão ou o autismo propriamente dito, agravados na velhice, que era a minha preocupação maior, se eu continuar tomando certas cautelas que eu tomo, como, por exemplo, de socializar. Vou falar isso depois também. Então, hoje eu sei que, né, digamos, o autista mais velho não tem agravamento de quadro, a não ser coisas normais, como
como a questão da depressão, que a gente se torna um pouco menos... O idoso, em geral, vai se tornando menos sociável, então tem risco de agravamento da depressão. Essas coisas normais que afetam todo mundo. Bom, juntou esses vídeos de TikTok de pessoas autistas falando coisas com as quais eu me identifiquei. O artigo que eu li, que eu vou colocar o link aqui para vocês, e o teste que eu fiz, procurei uma neuropsicóloga e fiz o... Como é que fala? E fiz os testes e os laudos. Aí deu positivo. Eu sou autista leve, grau 1, antigo Asperger. E o porquê que é antigo Asperger? Eu acho, estão derrubando essa distinção, mas eu ainda acho importante utilizá-la para eu compreender isso. Qual que é a diferença até então do Asperger para o autista leve? O autista Asperger para o autista leve. O autista leve tem prejuízo cognitivo e na fala, por exemplo. O Asperger não tem. O Asperger tem um QI mais elevado. O autista leve tem um QI mais baixo ou mais perto do normal. Gente, isso é o que eu tenho lido, tá? Nos grupos que eu participo, que aí eu me enfronhei em grupos de discussão, tem gente que rebate isso, mas como eles não me deram embasamento, eu fico com o que eu tenho lido de artigos científicos a respeito, que eu preciso me basear em alguma coisa. Então, o Asperger tem uma inteligência acima da média, o autista leve não tem essa inteligência acima da média. Então, o autista leve, as dificuldades que ele tem relativas ao autismo, ele não consegue superar sozinho. Ele precisa de suporte terapêutico, suporte de ensino, que o Asperger não precisa. Como o Asperger tem a inteligência acima da média, ele consegue mascarar alguns sintomas do autismo, especialmente se for mulher. Porque o autismo tem essas características, né? É mais comum em meninos, é mais difícil de ser diagnosticado em mulheres, especialmente mulheres adultas. E aí, quando vem com essa questão de QI acima da média, normalmente o autista sofre com algumas questões, mas consegue solucioná-las sozinho. Então, por isso é comum diagnosticar Asperger já adultos. Não vou entrar, tá? No meio de uma polêmica que Asperger não existe mais, que mudou a classificação médica, não vou entrar nessa polêmica porque, pelo menos a princípio, não interessa nem a mim nem a vocês. E eu tô fazendo esse vídeo porque as pessoas que têm me procurado, que têm visto minhas postagens aleatórias, têm se identificado e acreditam que podem ser autistas também. E sim, o pessoal, tá na moda ser autista. Tá na moda ser autista, tá na moda neuropsicólogo estudar anos a fio pra te dar laudo de autista só porque tá na moda, só pra gente ficar gravando vídeo no TikTok, né? Tomar no cu. Bom, então, por que o pessoal acha que virou modinha? Porque tá um boom de diagnósticos tardios, porque autismo é genética. E aí o pessoal começou a acordar. Uai, mas se o meu filho é autista e se isso é genético, então ou eu ou meu marido somos autistas. Vai fazer o laudo e a pessoa é autista leve. Então, sim, tá tendo um boom de diagnósticos tardios de autismo. Muitas pessoas não superaram muito sofrimento, que depois eu vou falar disso também, que sofrimento é esse, que o autismo, que as dificuldades do autismo traz,
E outras pessoas, como o Asperger, superaram essas dores, mas não significam que não tenham passado por elas. No meu caso, eu tô descobrindo que muita coisa que eu sou, que eu tenho, é do autismo, e tenho tomado algumas decisões de não bater mais de frente com isso. Por exemplo, coisa boba, mas, né, eu tenho uma exaustão que eu vivo brincando com todo mundo que eu pareço cavalo cansado, que eu sou a mãe da preguiça. Claro, gorda desse tanto, vive cansada. É a primeira coisa que a gente pensa. Primeira coisa que eu penso. Então, assim, nossa, uma exaustão, tudo me cansa. Se eu saio hoje à noite com 6, amanhã eu tô de cama. Se eu, sei lá, se eu varro a casa, exausta, né? Claro, gorda, sedentária, anêmica. Só que fazendo os testes, eu lembrei que quando eu era magrinha, quando eu era novinha, eu tinha essa exaustão. Eu lembro muito quando eu casei, quando eu fiquei noiva, que a gente comprou apartamento, que nós fizemos boa parte da pequena reforma no apartamento. Meu ex-marido fazia os trem, eu não fazia nem metade do que ele fazia e eu tinha que parar porque eu tava morta de cansado. E enfim, eu solteira também, coisa que eu me cansava à toa. Eu descobri que essa exaustão é do autismo. E que conforme ela se apresenta, ela pode ser um sintoma da depressão. Então, até então, eu vinha... Puta que pariu, Adriana, você tem que voltar pra esteira. Porque eu não lembro de situação... Aquele negócio, né? Durante os testes, eu lembrei e falei com a neuropsicóloga que a vida inteira eu fui assim. Mas eu não lembrava disso. Então, nos últimos tempos, eu pensava, Adriana, tem que voltar pra esteira. Adriana, sua esteira tá aí à toa, vamos voltar. Porque, de repente, passa essa exaustão. Porque eu não me lembro se quando eu tô caminhando ativamente, se eu tenho essa exaustão ou não. Eu não me lembro. Não me lembro. Porém, já que ela é do autismo, eu não vou combatê-la mais. Tô exausta. Foda-se. Entende? Porque o que acontece? Se ela não passar, se eu for pra esteira caminhar e ela não passar, eu ia procurar médico achando que eu tava com problema no coração. É do autismo. Então, se eu conseguir combatê-la bem, se eu não conseguir, foda-se. Passarei o dia de cama curtindo filme na Netflix porque eu estou exausta e tá tudo bem. Eu não tive filho para isso, para eu viver em função de mim. Então, por que eu não posso deixar meu organismo se autorregular no prazo dele? Né? Então, não sei se vocês estão entendendo, não sei se foi... Por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Vou dar um exemplo pontual. Quando eu saio à noite com uma amiga, ou para uma festa, ou mesmo eu vou bater perna no shopping, igual de vez em quando eu gosto, no dia seguinte eu não sou ninguém. Ninguém. É uma exaustão mental e uma exaustão física que, assim, parece que eu passei a noite dançando um zouk de tão... Não é cansaço, gente, vocês não estão entendendo, não é exaustão, é exaurida, é sem forças. E sempre atribuir o quê? Tô velha, gorda, sedentária, anêmica. Então eu canso mais que todo mundo. Eu canso mais. Tinha isso na minha cabeça, então, né, bem feito pra mim. Passa aí o dia, então, descansando, porque a velha gorda
sedentária e anêmica não pode passar uma noite fora que fica assim. Sabe o que é essa exaustão? Ressaca social. O autista tem dificuldade de socializar. Quando ele é obrigado a fazer isso, no dia seguinte ele tem uma ressaca social. Acredite. Uai, Adriana, mas você é obrigada a socializar? Hoje não. Mas olha só, eu por mim não socializaria, eu não encontraria as pessoas, mas eu me obriguei e aí entra a questão da inteligência elevada que faz com que o Asperger mascare o problema. Há muitos anos atrás, o que eu percebi? Que socializar não é ruim. Socializar tem um lado bom e eu posso me divertir. Então eu me socializo e muito. Mas ver o lado bom de socializar não significa que o meu cérebro aceite. Que os meus sentidos se adequem. Então, eu consigo socializar, eu consigo me divertir, eu consigo ver vantagens no sentido assim de que é um lazer legal, mas isso é a minha razão dizendo, o meu cérebro não processa isso dessa forma e apesar disso, no dia seguinte eu fico absurdamente estafada como um autista que foi obrigado a socializar, odiou e no dia seguinte tem a ressaca social. Ah, não sei se eu tô conseguindo explicar, não. Se não tivesse as perguntas aí. E aí, por que, Adriana, mas que diferença que faz o diagnóstico na sua vida se até então você conviveu com isso, resolveu isso na sua vida e tá tudo bem? Acontece que até então isso é uma coisa boba, mas que hoje toma uma proporção grande pra mim. Eu me sentia velha, sedentária, gorda, anêmica. E tava tudo bem. Hoje eu me sinto autista. Cara, eu não sou velha, sedentária, gorda e anêmica. Tá tudo bem também. Assim, pra mim tem diferença, cara. Eu não sei explicar, sabe? Sem contar que eu olhava pra esteira e a consciência doía. E agora não dói mais. Porque eu sei que mesmo se eu voltar a fazer caminhada regular, eu não vou me livrar dessa exaustão, da ressaca social. Então, eu estou em paz comigo mesma. Bom, mas aí depois eu vou ter que fazer outros vídeos para falar desses sintomas e detalhar mais. Então, eu quis fazer esse vídeo para falar para vocês e linkar embaixo o artigo que eu acho que vocês têm que ver, os testes que eu acho que vocês têm que fazer e, caso se identifiquem, procurarem um neuropsicólogo primeiro, antes de um psiquiatra ou neurologista. Porque o que eu percebi é que o médico, ele não dá muita importância para sua história clínica. Ele quer saber da sua história clínica para te enquadrar. O neuropsicólogo, ele quer saber a sua história clínica para te orientar. Então, foi muito importante eu ter passado por um neuropsicólogo antes do psiquiatra, porque foi um exercício de autoconhecimento. Eu falo que foi uma releitura. Há muitos anos eu exercito muito autoconhecimento. Muito, 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 muito. Por isso que eu me considero uma pessoa muito bem resolvida. E agora tudo ruiu e eu estou me relendo. Por que ruiu? Até então,
eu acreditava que eu era... A Adriana é uma pessoa, tem uma personalidade com habilidades que ela desenvolveu a partir dos seus valores e exemplos na família e mais as interferências do meio. Não, não sou. Eu sou autista. Eu sou um transtorno. Isso bagunçou minha cabeça no início. Eu comecei com essas crises existenciais que, tipo, então eu não sou eu. Eu não sou habilidade nenhuma desenvolvida, eu sou só características de autismo, então eu sou só autista. Nada em mim é meu, nada em mim sou eu, nada em mim eu desenvolvi. Tanto qualidades quanto defeitos, tudo é do autismo. E aí eu me senti não existindo. É muito louco isso, é muito louco. Hoje eu já tô meio que resolvida com isso, mas ainda digerindo algumas questões. O importante é que essa releitura que eu estou fazendo tem me ajudado em outros aspectos. Por exemplo, o pessoal sabe que eu adoro a Coca-Cola, não dispenso de jeito nenhum. E aí, nos grupos, meu olho coçou com essa bolsa desse lápis. Nos grupos que eu participo, eu vi o pessoal falando da Coca-Cola. E o autismo tem a questão da seletividade alimentar. Aí eu comecei a observar. Já fui muito mais viciada em Coca-Cola, já consegui parar com a hipnose, decidi voltar e nessa volta consegui reduzir bastante. E aí eu falei, gente, e se o lance da Coca-Cola for mesmo a questão da seletividade alimentar? E comecei a observar em que momentos eu preciso da Coca-Cola. Eu já tentei substituir a Coca-Cola por água com gás, que é uma delícia, água com gás e limão, mas eu ainda preciso da Coca-Cola em alguns momentos. Eu já tentei suco de caixinha, não consigo tomar suco de caixinha. Suco integral de uva, de laranja, eu até consigo mais ou menos, mas não muito. E, enfim, a partir do momento que eu assumi que a minha questão com a Coca-Cola era uma questão de seletividade alimentar e não de vício, eu consegui fazer uma outra leitura da minha necessidade da Coca-Cola, trocá-la em vários momentos por suco, e aí entra outra questão de seletividade aí de autismo. O suco, a caixinha de 300 ml eu consigo tomar. O mesmo suco na caixinha de 1 litro para pôr no copo e tomar, eu não consigo. Não me pergunte por quê. E consegui praticamente acabar. Aqui em casa eu quase já não tomo Coca-Cola. Minha necessidade dela é no almoço, descobri por quê, e depois aí é coisa para outro vídeo. Então, isso é um lance legal. Apesar de eu estar muito bem resolvida com a minha vida, meus vícios, minhas maluquices, me conhecer enquanto autista tem melhorado minha vida. Aquilo que a gente acha que já estava mais ou menos bom, tá ficando melhor ainda. Enfim, esse vídeo tá ficando grande demais, eu acho que eu preciso já desligar, mas é importante eu ler alguns itens para vocês do artigo que me acordou pro fato da possibilidade de eu ser autista, pelo seguinte: não é à toa que chama transtorno do espectro autista. Você não vai achar um autista igual ao outro. E não existem características autísticas. Existem características que todo mundo tem, mas que quando 80% delas estão numa pessoa, essa pessoa é autista. Entende?
Ah, isso assim é coisa de autista. Talvez sim, mas pessoas não autistas também têm aquilo. Só que a pessoa não autista, ela não tem a grande parte das características juntas nela. E o autista tem grande parte dessas características presentes nele. E que características são essas? Espera aí que eu vou abrir o artigo aqui, que eu vou linkar aí para vocês. Vamos começar aqui. Interação. O autista tem dificuldades para compreender regras sociais subliminares. Expressões faciais não são óbvias para o autista. Então, você está demonstrando ali no rosto que você não está satisfeito com a conversa dele, ele não vai captar aquilo. Ele não vai compreender. Aliás, o autista também é muito difícil para o autista reconhecer rosto. E acho que eu já brinquei muito nas minhas redes sociais que eu vou lembrar, mas eu não vou saber da onde, nem quem é, nem o que, enfim. Então, o autista, ele não reconhece sinais não verbais. E eu tenho estudado muito leitura corporal, análise corporal, de uns meses pra cá, e realmente eu sei, porque são técnicas que eu estou estudando, e não por eu ter essa habilidade. Autista tem problema para entender metáforas, ironias e piadas. Como eu tenho dificuldade para entender piada. Como eu tenho dificuldade de rir de piadas. Na hipnoterapia, eu trabalho muito com metáfora. Eu domino todas as técnicas que eu utilizo. Se eu não tiver com o meu caderninho, eu pulo etapas. Porque eu trabalho com muita metáfora, eu acho isso um saco. Então, mas vai me dando uma angústia para pular etapas, porque aquele trem já tá virando uma história da carochinha, só que é uma história da carochinha que foi desenhada para aquela pessoa e eu preciso fazer daquele jeito que eu planejei. Eu não posso pular. Mas como o autista não gosta de metáfora, hoje eu entendo por que eu me perco se eu não tiver com o meu esqueminha na mão. Autista tem dificuldade para ter empatia. Ou ele realmente não consegue sentir o que o outro sente, ou então ele sente demais, mas não consegue expressar. Eu tenho muito pouca empatia. Muito, 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 muito. Isso não significa que eu desmereça a sua dor, não. Não é isso. É no sentido de que eu sei que doeu em você, mas bem feito. Você é burra, fez tudo errado. Arque com as consequências do que você tá fazendo. Ah, mas eu não sabia que era assim. Se eu não soubesse que era assim, eu faria como você fez? Talvez não. Então, assim, eu não tenho empatia, muito pouca empatia. Característica de autismo. A pessoa pode parecer ingênua, não ver maldade. O autista, ele é muito ingênuo. Eu não sou uma pessoa ingênua, eu sou advogada, eu ensino muita gente a ter maldade ao assinar alguma coisa. Mas não é disso que se trata. Por exemplo, eu sei que uma pessoa é ordinária, que ela provavelmente está se aproximando de mim para tentar tirar alguma vantagem, e eu não me afasto. Porque enquanto eu sou ingênua nesse sentido, enquanto você não me provar que você está querendo me fuder, para mim você tá vindo na paz, na boa. Enquanto você não tentar tomar o celular da minha mão, eu não vou acreditar que você é um ladrão que está se aproximando de mim. Sabe? É partir do pressuposto de que ninguém acorda pensando assim, vou fuder a Adriana hoje. Deixa eu ver quem que eu vou fuder hoje. Não. Eu sempre parto do pressuposto que a gente faz muita cagada assim, mas que tentando acertar, vamos dizer assim. Sabe?
me parece que essa questão dessa característica de ingenuidade é muito de pensar assim. Por que eu estou traduzindo essas características para como é comigo, para que você possa se identificar e ver como é com você? Porque, por exemplo, autista tem estereotipia, que é ficar se balançando, ficar tamborilando os dedos, ficar batendo em alguma coisa, tem tique nervoso. E aí me perguntaram, né, lá no laudo, você tem estereotipia? Não, não tem. Como assim não tenho? Hoje, você vê, eu já tô nesse processo já há uns 3 ou 4 meses. Hoje, conversando, fazendo um teste, foi que veio um insight. Como assim eu não tenho estereotipia? Toda vez que eu tô nervosa, eu fico batendo o pé no chão, que é uma forma do autista se autorregular com estereotipia. Então, se eu tô nervosa, eu tô batendo o pé no chão. Isso é estereotipia. Eu tenho uma coceira aqui no meio das mãos, que eu já fui no médico 2 vezes, inclusive dermatologista, que quando eu fico um pouco mais ansiosa, nervosa, isso coça. E, Adriana, você não tem nada. A resposta é que eu não tenho nada. Então, isso é uma estereotipia. Apertar, eu tenho... E isso sim, gente, eu fui lembrar isso hoje, porque são coisas que eu faço com certeza e não percebo, e aí minha ficha caiu. Eu tenho mania de apertar a ponta dos 2 dedões das mãos em alguma coisa, porque eu sinto uma coceirinha neles. Algo me incomoda, então, por exemplo, se eu tô segurando uma bolsa, disfarçadamente eu aperto assim, né, para parar aquela coceirinha. Então, são coisas que eu faço que é automático, que eu jamais atribuiria a uma estereotipia, e é. Eu tenho uma mania de revirar os olhos, que eu não faço na frente dos outros. Já fiz uma vez, passei vergonha, e acho que talvez por isso eu aprendi a não fazer na frente dos outros, mas que eu não lembrava há anos. Eu tenho mania de... Meus olhos começam a me incomodar de uma forma em algumas situações que eu começo a fazer isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver, sabe? Agora, eu não faço isso na rua, eu não faço isso na frente dos outros. E não é porque eu esconda, talvez porque um dia eu descobri que eu tenha que esconder. Mas não sei porquê, eu sei que eu faço, mas eu realmente não me vejo fazendo isso no trabalho ou em algum outro lugar. Enfim, eu tenho estereotipias e quando, para fazer o laudo, a médica perguntou se eu tinha, a neuropsicóloga perguntou se eu tinha, eu disse que não. Mas é porque a gente pensa no autismo assim, que bate, que tal, e não. São questões muito sutis. Questões de socialização. O autista demonstra... a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque assim, o autista não demonstra afeto. Percebam, não é que ele não tem afeto. Ele quase nunca demonstra. É o meu caso, eu não sou de... Não sou, né? Vocês sabem. E sente um desconforto na hora de receber afeto. Então, hoje não, mas houve época que eu não gostava de abraçar as pessoas, não gostava de tanto que da pandemia eu senti falta de abraço. Mas assim, eu acho uma palhaçada esse negócio de ficar distribuindo abraço. Hoje eu sei por que eu penso isso, né? Mas hoje eu sei receber um abraço, hoje eu gosto de abraçar determinadas pessoas. Eu não gosto de sair por aí distribuindo campanha do abraço. Vai tomar no cu, não gosto disso não.
Mas eu já não sinto desconforto nesse tipo de demonstração de afeto. Tem dificuldade de falar de seus sentimentos e compreender os sentimentos dos outros. Gente, eu desafio a qualquer amiga minha para quem a dizer se algum dia, ou minha mãe, ou meus irmãos, ou minhas cunhadas, se algum dia eu liguei para alguém para desabafar. Talvez um dia eu tenha tido dificuldade de expor meus sentimentos, mas a minha questão hoje é que eu não sinto necessidade de falar do que eu sinto. E justamente, talvez, por ter uma inteligência um pouco mais elevada, em algum momento da minha vida eu descobri que eu desabafar não me traria benefício nenhum se eu não agisse para solucionar a questão. Aí vem a questão da alta habilidade cognitiva mascarando sintomas de autismo, né? Então, se em algum momento se eu tive alguma dificuldade em demonstrar, em falar com alguém sobre o que eu sinto, em algum momento eu descobri que isso não me favorecia, foi um exercício de autoconhecimento e que não adianta desabafar se você não age para solucionar o problema. Então, assim, você nunca vai me ver desabafando sobre um problema. Nunca. Se eu não tenho essa necessidade de falar sobre aquilo, eu tenho necessidade de agir para solucionar ou então aceitar, acatar e foda-se. E hoje eu sei que isso é o QI elevado me ensinando a mascarar a dificuldade que eu tenho em falar de sentimentos. Porra, velho. Dificuldade em compreender coisas abstratas demais. E outra coisa também, ficção. Eu tenho uma biblioteca aqui em casa, meus livros estão tudo lá. Meus livros, tudo é trem de caso verídico. Você não vai me ver perdendo tempo com o que é abstrato ou ficção. Não, mas não mesmo. Porque se é ficção, não me leva a lugar algum. Se aquele trem só existe na ficção, o que de útil esse trem vai me trazer? Estranho, né? Então, minha biblioteca são fatos históricos, biografias, que amam a vida dos outros, né? Em todos os sentidos. E casos reais. Inclusive, ser cética. Vamos chamar de ateia, para vocês entenderem. O autista, alguns, tem dificuldade de lidar com metáforas e coisas abstratas e, consequentemente, não aceitam o que a religião nos conta. E aí passa a não acreditar em Deus. Isso foi uma das coisas que me pirou no início. Falava, até a minha descrença em Deus não é algo que eu elaborei, é sintoma de autismo, puta que pariu, gente, dá vontade de morrer. Pensa, tudo que você acha que você, né, é resultado de tudo que você relê, conclusões que você chega, depois de tudo que você vê, que você lê, que você fala, não, isso é só autista. Enfim. Autista adora falar de assuntos muito específicos, é o meu caso. Leva a vida de uma forma muito prática e objetiva. Eu sou papum, né? Papum, literalmente, usam linguagem direta. O autista leve é muito chamado de arrogante, de pedante, de soberbo, porque ele não tem filtro. E é exatamente o que eu sou, né? Sabe essa coisa de falar na lata? Isso é típico de autista leve. Então, eu falo na lata.
eu falo, hoje em dia, as altas habilidades, esse negócio de ter QI elevado é chique, né, gente? Pensa. QI elevado é chique. Nossa, deixa eu até arrumar a gola aqui. Eu tenho QI elevado. Aliás, quando eu tinha 4 anos de idade, mamãe disse que eu estava muito agressiva. Ela me colocou na escolinha para interagir. Como é que é a história, gente? E aí eu trepei nas tamancas. Porque lá todo mundo só brinca e eu queria era estudar, 4 anos de idade. O que a escolinha fala? Mãe, leva essa menina pro psicólogo. O que o psicólogo fez? Aplicou um teste de QI. Aplicou um teste de QI e viu que eu tinha um QI acima da média. Tenho laudo, eu tenho aqui. E viu que eu tinha um QI acima da média e falou, ela quer estudar, ela não quer brincar, não? Então tá bom, olha, ela dá conta porque ela tem um QI elevado. Então bota essa menina no primeiro ano para ela ser alfabetizada. E por isso que eu entrei pro primeiro ano com 5 anos de idade. Com laudo de psicólogo, aí a escola aceitou. Eu entrei pro primeiro ano com 5 anos de idade, fiquei feliz, que eu aprendi a ler e escrever. Poucos anos depois eu vendi as minhas bonecas porque eu não queria brincar. Eu nunca, assim, não era de brincar. Enquanto os meninos estavam brincando, eu estava na biblioteca lendo. Então eu vendi as bibliotecas para comprar livro. Enfim, umas bonecas caras, umas bonecas bonita, hoje eu arrependo, né? Porque a gente guarda essas coisas de antigamente, é muito legal, mas enfim, na época eu ainda nem adolescente eu era. Quis vender, vendi, enfim. Depois eu tomei bomba na escola. Eu não consegui ficar rica. O que eu falo para as minhas amigas? Gente, eu tinha que ir elevado, mas eu acho que esse trem normalizou, porque nunca fiz nada com isso nunca me levou a lugar nenhum, nunca me favoreceu em nada. Hoje eu sei que é mentira. Me favoreceu uma vida inteira, me ajudando a mascarar sintomas de autismo e levar uma vida, entre aspas, normal. Enfim, depois eu faço outros vídeos também a esse respeito. A questão de linguagem direta. Então, a gente fala muitas coisas na lata. E muitas pessoas se ofendem. É uma característica de autista. Eu tenho essa característica e com certeza você conhece muita gente que é assim, se você mesma não for. Eu não consigo guardar as coisas pra mim, apesar de que hoje... lembrei por que eu falei do QI alto. Porque as tais altas habilidades, que é o QI acima da média, a inteligência acima, me ensinou de muito pouco tempo pra cá que é possível sim ser direta, honesta e transparente sem ser grosseira. Mas ainda assim não há como você ser tão direta como eu sou sem ser totalmente grosseira. Não é a sua intenção, mas acaba sendo grosseiro falar as coisas na lata. Mas eu já diminui muito mudei a minha forma de falar as coisas, porque ficar sem falar eu não consigo, né? A língua da nega aqui vai lá no pé. Linguagem muito formal, eu amo, não uso, porque eu sei que quem me acompanha não tem esse linguajar. Mas, por exemplo, eu tô agora fazendo um trabalho que eu tô ajudando um moço a escrever o livro dele. Ele é um senhor já de idade e... Ai, que delícia, gente, porque ele usa o português em todo o seu esplendor. Sabe aquele texto que você lê, que você precisa ir no dicionário? Ai, gente, pra mim é quase um orgasmo. É quase um orgasmo. Hoje... E o mais interessante nisso também é ler no texto dele, lembrar
Por exemplo, hoje lá eu vi edil. Nossa, quantos anos eu não ouvi essa palavra. Como é bom conviver com gente que tem vocabulário rebuscado. Edil é parlamentar, vereador, né? E eu já tinha esquecido. E quando eu li isso, eu nem lembrava que essa palavra existia. Ler isso hoje foi um bálsamo, uma nostalgia de quando eu lia coisas com português rebuscado, porque hoje tudo é uma merda. Vocabulário pobríssimo que a gente usa, porque eu que gosto de um vocabulário bem mais rico, tô com vocabulário muito limitado, porque eu não convivo com pessoas que têm vocabulário rico e acabo limitando meu vocabulário ao vocabulário de todo mundo. Olha eu sendo arrogante, soberba, típico de autista, falando que vocês tudo são burro e que eu me adequei a vocês. Tá vendo? É autismo, caralho. Vou mudar de assunto aqui. Em termos de funcionamento, o autista trabalha melhor sozinho. Gente, minhas colegas de faculdade podem atestar. Todo trabalho em equipe, na primeira reunião do grupo, eu já chegava com o trabalho feito, porque eu não confiava. Confiar não é a palavra certa, mas eu não aguento esse de vamos fazer, quem vai fazer qual parte? Me dá isso aqui, a sua é essa, a sua é essa, a sua é essa, eu já chegava tudo pronto. Não dou muito certo com esses treinos, não costuma se dar bem em entrevista de emprego, não costumam ter foco bastante restrito, e isso pode atrapalhar no desempenho escolar. No meu caso, o QI elevado me favoreceu, mas o autista ele costuma ter um hiperfoco, o foco em uma coisa, o foco só em matemática, e aí ele vai muito mal em português, em ciências, em história, sabe? Coisas assim. Aí já não é o meu caso. Muita resistência em sair da rotina. De alguns anos pra cá, eu aprendi, lembrando que eu sou Asperger, o autista leve não tem essa facilidade de perceber isso, mas eu observei que mudanças não são ruins. Então, hoje, eu não tenho tanta dificuldade, tanta resistência a mudanças, que todo mundo tem, é natural, só que no autista ele trava. Você não tá entendendo? Adriana, todo mundo tem resistência à mudança. Meu amor, ter resistência à mudança, ficar um pouco ansioso com isso, né? Um medinho ali de como as coisas vão transcorrer é normal. O autista, ele trava. Ele trava e ele passa mal. E ele cai de cama. E ele se debate, enfim, cada um ali vai reagir ao seu modo ali, cada um tem seu jeito de se autorregular. A diferença é essa, é a intensidade com que a pessoa reage àquilo. E o autista, ele tem uma maior dificuldade em lidar com coisas que saem do padrão, que saem da rotina. Eu, no meu dia a dia, eu odeio que saia da rotina. Mas a questão de mudanças, de ter resistência a mudanças, isso aí eu já consegui superar. Sensibilidade não é o meu caso. Quer dizer, isso é outra coisa que eu achei bem interessante. Autistas sofrem com barulhos incômodos e ambientes agitados. Eu não ligo para barulho, eu não tenho essa hipersensibilidade. Eu escuto música no talo, adoro, mas em algumas situações, que eu não sei se isso é do autismo ou isso é de qualquer pessoa, barulho me incomoda. Por exemplo, meu irmão ficou um tempo morando aqui comigo, gente, mas todo santo dia, Maurício, abaixa o volume da televisão, Maurício, abaixa o volume da televisão. Por que eu ficava mandando ele abaixar o volume da televisão se eu adoro ouvir música no talo? Por que o barulho da televisão... Então, hoje eu penso isso, mas não tô conseguindo resposta. Por que o barulho da televisão dele me incomodava tanto se eu tenho costume com som alto? Tem alguma coisa aí que eu conscientemente ainda não percebi que me gerava um incômodo, e eu não sei dizer o que é. Mas pro
autista leve, o burburinho de rua já deixa ele maluco. Então, as pessoas que eu tô conhecendo agora, elas usam tampão no ouvido e por causa dessa hipersensibilidade aos sons e à agitação. Dificuldade em usar roupas de determinado tecido. Gente, autista, a etiqueta incomoda absurdamente. No meu caso é tudo. Quem me conhece sabe que eu em casa eu não uso roupa. Não uso, não, eu não gosto de roupa. Eu só tirar a roupa não é a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, se eu estiver pensando em gravar vídeo. Se não for isso, eu tiro tudo. Eu não consigo dormir com roupa, eu não consigo ficar dentro de casa com roupa. Me incomoda, eu não aguento. E assim, só que como lá em casa mamãe não faz questão nenhuma de vestir roupa, eu sempre achei que fosse dela, né? Mas me parece que é mais uma característica do autismo do que algo de fato, um hábito que eu tenha herdado da mamãe. Porque eu tenho percebido que realmente é um incômodo, não é um hábito. Entende a diferença? Você gosta de ficar pelada. Eu tenho necessidade de ficar pelada. Você prefere ficar nu do que vestir roupa. Comigo não é uma questão de preferência, é um incômodo estar vestido. Deixa a Bru passar. É um incômodo estar de roupa. Essa é a diferença entre o autista e o não autista. Muita sensibilidade à luz e ao toque. No meu caso, não ao toque. E eu tenho muita sensibilidade à luz, só que eu tenho astigmatismo, então sempre atribuí isso ao astigmatismo. Seletividade alimentar. Eu tive gastrite, eu tive anemia, porque eu não comia direito. Porque não é qualquer carne que eu como, não é qualquer comida que eu como, porque eu tenho nojo de comida. Eu não ponho a mão em fruta, pra vocês terem ideia. Eu como manga de garfo e faca. Sabe, pô, chupar laranja assim na boca, eu gosto, mas me dá uma gastura, que eu acho assim, eu não chupo, eu prefiro não chupar. Eu tenho um nojo de pegar a banana pela casca e de pôr a mão nela pra comer. Então, como que eu como banana? Eu descasco, eu não consigo ficar segurando ela ali com a casca pra comer. Então, se eu estiver num lugar onde eu puder pegar um guardanapo para tirar a banana da casca, e aí sim eu consigo comer a banana com prazer. Enfim, esse negócio de seletividade alimentar é muito interessante. No autista severo ou no moderado, isso é grave, porque isso gera problemas de nutrição graves, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava me contando, uma amiga que estava me contando que conhece um garotinho que só aceita 6 alimentos. Você tem noção do que é você nutrir uma criança que só aceita 6 coisas para comer nesse universo? Então, isso é muito grave. No autista leve, isso não é tão grave, mas acontece sim. E eu percebo em mim ainda hoje muita questão de seletividade alimentar, que eu achava que era nojinho, que eu achava que era frescurinha. Minha mãe e minha tia, o que mais sai da boca dela? Saía, né? Adriana é fresca. Eu sou a fresca. Não, eu não sou a fresca. Eu sou autista e eu tenho seletividade alimentar. Na prática faz diferença? Não. Então vamos pro próximo tópico. Acho que é isso. Hiperfoco, acho que eu falei tudo. Enfim. 1 hora de vídeo. Nossa, gente, desculpa esse tanto desse vídeo, mas eu acho que isso responde a muitas questões. Se vocês ainda tiverem dúvidas a meu respeito específico, eu falo, ou de uma forma mais genérica a respeito de vocês mesmos ou de pessoas que vocês conhecem, pergunta aí. Se você suspeita que você é autista, não deixa
não deixe de ler o artigo que eu vou colocar o link aqui. E não deixe também de fazer o teste, que eu também vou colocar o link. Se o seu teste der acima de 30, eu acho que já convém fazer procurar um neuropsicólogo, tá? Autista é pessoa com deficiência para todos os fins. Então, tem benefícios legais? Tem. Claro que dependendo da sua idade, você não vai usufruir disso. Por exemplo, o autista pode comprar carro zero, como é pessoa com deficiência, pode comprar carro zero e vai ter desconto. Eu não vou comprar carro. O autista cota para concurso e emprego. Eu não vou usar mais, mas de repente, da idade que você tiver, convém. Então, dependendo da idade, da fase que você tiver na vida, há alguns benefícios legais, sim. Pessoas que já passaram dos 50 igual eu, não acredito que vão usufruir nada disso. Mas pelo menos vão se conhecer, vão parar de tentar dar de frente com algumas características que não conseguem superar. E de repente podem conseguir ser um pouco mais felizes do que já são. Até a próxima e eu vou gravar mais vídeo, tá? Falando um pouco mais de minhas características específicas, porque aquilo que eu estava falando não é à toa que é um espectro, porque são muitas características que todo mundo que não é autista tem, mas que o maior conjunto delas numa pessoa só configura autista, e ainda assim dentro disso, cada autista tem o seu jeito individual e peculiar de apresentar aquelas características. É difícil, gente, esse trem é difícil demais, vocês não têm noção, não. Mas, enfim, tá aí, para quem tava perguntando, a minha recente história de vida. A Bubu, dá beijo pro povo, Bubu. Tchau, gente, até a próxima.